turma! Hoje nós vamos conhecer o editor de planilhas do Google. Para pedir uma nova planilha, o mesmo passo da apresentações e do editor de texto. Então, eu venho aqui em Novo e peço uma nova planilha. Essa nova planilha, observe que ela é separada por colunas, que são as letras, e os números, que são as linhas. Cada quadradinho desse a gente chama de uma célula. Quando a gente clica na célula, chama ela de célula ativa. Por exemplo, a célula ativa que agora é a D3. A gente sempre começa pela letra, tá certo? Sempre pela coluna. Essa daqui é a B4. Se eu quiser selecionar uma célula, cliquei em cima. Se eu quiser selecionar várias, clico e arrasto. Se eu quiser selecionar uma coluna inteira, clico na letra. Se eu quiser selecionar uma linha inteira, clico na linha, tá bom? Então, vamos lá. Vou digitar aqui algumas informações. Observem que algumas planilhas, a depender da configuração do seu computador, para fazer cálculos, ou é ponto ou é vírgula. Então, preste atenção. Teste aí no seu. No meu caso aqui, eu já sei que é vírgula. Então, vou colocar vírgula, tá certo? Terminei de digitar. Se eu quiser ir para o lado, eu posso usar as setas de direção do teclado para ir para o lado, tá vendo? Para voltar para cá. Ou então apertar Enter para vir para a tecla, a célula de baixo. Então, estou apertando Enter e estou digitando as informações, tá certo? Se eu colocar ponto aqui, ele vai dar um erro. Ele não vai fazer a minha conta. Vou mostrar para vocês quando a gente for aplicar fórmulas, tá bom? Então, veja só. Então, fiz aqui uma tabelinha simples. Se eu quiser uma nova planilha, aqui eu posso renomear. Posso colocar aqui, por exemplo, nota primeiro bimestre, um exemplo. Se eu quiser uma nova planilha para incluir a nota do segundo bimestre, por exemplo, eu venho aqui em mais. Posso vir aqui renomear, né? Nota segundo bimestre. Você pode criar quantas planilhas você quiser. Cada planilha dessa está dentro desse mesmo documento. Vamos salvar, né? Nunca pode esquecer de salvar. Aula 1, vou chamar de aula 1 planilhas. Certo? Então, todas as planilhas estão dentro de aula 1. Então, vamos lá. Para criar uma fórmula, como é que a gente faz? A gente clica na célula, uma célula vazia, que vai receber o valor daquela informação. Vamos supor que aqui eu quero que multiplique a segunda nota por 2. Só um exemplo. Então, como é que a gente faz? Toda fórmula, ela começa pelo sinal de igual. Então, sinal de igual, eu quero que esse valor, então, não preciso digitar o 7,5. O que eu quero é o valor que está na célula. Então, clico nela e quero multiplicar por 2, vezes 2. E dou Enter. Tá certo? Qual que é a diferença de eu clicar na célula, pegando a referência ou digitando um número? Por exemplo, se eu mudar aqui, não, ele não tirou 7,5, o aluno tirou 8. Automaticamente, o valor aqui é alterado. Mas se eu tivesse colocado na fórmula, dou 2 cliques, por exemplo, o 8. 8 vezes 2, 16. Mas se eu mudar aqui, ó, e colocar que ele tirou 5, meu 16 continua. Então, o que a gente precisa pegar é a referência da célula, que eu quero que inclua na minha continha. Então, como é que eu faço isso? Mais uma vez, sinal de igual, clico na célula ou nas células que eu quero. Por exemplo, eu quero que aqui apareça a soma de 5 com a outra nota. Então, cliquei aqui, sinalzinho de mais para a soma e clico na outra nota, tá certo? Se eu alterar qualquer nota dessa daqui, ó, agora ele tirou 9. Automaticamente o meu valor já é alterado, tá certo? Então, vamos lá. Eu quero que cada lado aqui, cada célula dessa, receba essa mesma operação, sempre a soma
dos dois anteriores. Vou ter que fazer isso para todas as células? Não. Faço a primeira, tem um quadradinho aqui embaixo, ó. Quando eu passo o mouse, ele fica com essa cruz. É só clicar e arrastar para baixo, que ele automaticamente faz a fórmula. Como é que eu sei o que é número, o que é o resultado de uma operação? Para saber, então é só você clicar na célula e prestar atenção aqui na barra de fórmulas. Apareceu só o 6,5, né? Então isso é só uma informação. Aqui vai aparecer uma fórmula, que é quem? B2 mais A2. Não é 6,5 mais 5, é o que está em B2 com o que está em A2. Se eu mudar aqui, ó, aí observe que quando eu cliquei e arrastei, ele aqui faz a alteração, tá vendo? B5 para B5, aqui vai ser B4 mais B4. Ele faz esse ajuste automaticamente, tá bom? Uma outra forma que a gente tem, vamos supor que, tá, você quer uma fórmula que já vem pronta, que esse é o principal recurso da planilha, já vem com fórmulas prontas para a gente poder utilizar. Então, a gente vem aqui, ó, por exemplo, eu quero que some todos esses números. Eu não quero ficar clicando nesse mais esse, mais esse. Eu coloquei uma tabela pequena para a gente exercitar, eu não ficar aqui digitando, mas suponha uma tabela gigantesca. E eu quero que some, vamos supor, deixa eu duplicar aqui, então. Eu quero que some todos esses valores. Como é que a gente faz isso? Vou colocar aqui do lado também. Fiz Ctrl+C, Ctrl+V aqui, tá? Eu quero que some todos isso. Eu não quero ficar igual esse mais esse. Eu não quero, senão eu vou perder muito tempo, né? O que é que a gente vai fazer? Inserir uma fórmula já automática. Então, eu venho aqui nesse símbolo de somatório, que significa funções, e ela já está aqui logo a primeira, porque aqui ele sempre coloca as funções que a gente mais utiliza. Então, soma. Aqui ele explica o que é que faz essa função. E o mouse aqui fica piscando, porque ele está esperando os dados de entrada. É só clicar aqui agora e arrastar. Cliquei, arrastei, aperto a tecla Enter. Então, esse é o somatório. Quero que some essa coluna também. Preciso vir aqui de novo, clicar e arrastar? Não. Da mesma forma que a gente adaptou de cima para baixo, a gente adapta para o lado. Tá certo? Vamos supor que agora vou botar aqui mais uma nota. Copiar e colar aqui só para facilitar. Vai ser nota 3. E aqui a próxima coluna vai ser a média entre essas notas. Tá certo? Então, eu quero inserir a média. Da mesma forma, ó, eu venho aqui, inserir, né, aqui na função média. Eu quero a média em 3 números. Eu clico no primeiro e arrasto até o último. E dou Enter. Fiz a fórmula para a primeira, clico aqui e arrasto até embaixo. Tá certo? À medida que, da mesma forma lá, que eu alterar um número aqui, ó, vou botar aqui para 9,5. Tanto vai alterar a soma, vai alterar essa média, porque tem esse dado como entrada, e vai alterar essa média de cá. Então, a grande vantagem é essa, de já fazer os cálculos automaticamente e não precisar se preocupar. E se tiver mais funções, não é nem soma e nem média. Então, você vem aqui e encontre a função que você quer. Ele divide por categoria, por exemplo, banco de dados, engenharia, estatística. Aí vai depender de que problema que você quer resolver, tá certo? Próximo passo. Criei minha tabela. Então, agora eu quero tirar a média. Ou, tirar a média não, já tirei a média, né? Quero fazer agora um gráfico sobre essas minhas informações. Como é que a gente faz isso? Se você quiser que apareça todos os dados da tabela, você selecione tudo. Se eu quiser, por exemplo, aqui agora, fazer um gráfico só com as notas, eu não quero que apareça a média. Então, eu seleciono só as notas, né? Pego aqui desde o início, tá bom? O que vai aparecer aqui no gráfico. Que informação é essa? Por exemplo, nota 1, nota 2, nota 3. Venho aqui em inserir gráfico. Automaticamente, ele sugere um tipo de gráfico.
Por exemplo, ele sugeriu aqui gráfico de colunas, mas eu não quero gráfico de colunas, eu vou querer essa empilhada, eu vou querer coluna normal, essa daqui, tá certo? Toda vez que a gente surge um gráfico, ele vem com esse menu. Esse menu vocês têm que explorar para conhecer as funções dele, porque cada gráfico dá funções diferentes, tá certo? Por exemplo, esse gráfico aqui de colunas. Quando a gente clicar em personalizar, a gente pode mudar dele, por exemplo, o título do gráfico, vou botar aqui resultado, um exemplo, tá certo? Ele já mudou aqui, ó. Só dá 2 cliques que volta o menu. Clicar aqui em personalizar de novo. Aí agora eu quero mudar o eixo horizontal, que é o meu eixo X, né? Então vou colocar notas, por exemplo, né? Botar alunos aqui, por exemplo. Alunos. Posso mudar aqui o tamanho da fonte, ó, tá vendo? Posso mudar. Vou botar Arial, vou botar um tamanho maior, 36. Posso fazer isso lá também no título do gráfico. Tranquilo. Vou mudar agora o meu eixo vertical, né? Que tá ali. Vou colocar notas. Posso escolher aqui também o tamanho, tá certo? Deixa eu mudar aqui o tamanho do título do gráfico. Vou botar aqui um título maior, vou botar 36 também. E vou mudar a cor da fonte. Vou colocar aqui um negrito e a cor preta. Posso centralizar também. Então, isso daqui vai de vocês. Como é que vocês querem apresentar o gráfico, tá certo? Não gostou do gráfico ou acabou, você pode vir aqui, se quiser, excluir, né? Pode clicar em editar, que aparece aqui de novo o menuzinho. Pode fazer o download, ou um documento PDF para você anexar lá no seu documento de texto ou na sua apresentação. O que você precisar fazer aqui, tá bom? Um outro tipo de gráfico, só para vocês entenderem aqui, por exemplo, um gráfico pizza. Ou vamos fazer só com a média. Vou inserir aqui um gráfico, deixa eu ver o que ele vai sugerir para mim. Ele já sugeriu de colunas. Vou mudar aqui para o de linhas, um exemplo, para eu ver aqui o desempenho da minha média. Aí aqui basta explorar também, personalizar, ver o que ele oferece, tá certo? E aqui vocês têm que ir explorando para descobrir o que é que cada tipo de gráfico oferece para você configurar. Tá bom, pessoal? Então, essa foi nossa aula de editor de planilhas, algumas funções e o gráfico. Lembrando que as funções explorem aqui o que for precisar para resolver o problema de vocês. Então, pessoal, essa foi nosso editor de planilhas e vejo vocês no próximo vídeo. Bons estudos!